Certo, pessoal? Entenderam o que é um histograma? Oi? Sim, sim. Tá? O que é um polígono de frequência, pessoal? O polígono de frequência nada mais é do que essa linha em vermelho aqui, tá vendo? Ó? Tá? Essa linha em vermelho, o que acontece? Eu vou pegar... deixa eu voltar aqui. A média, né, aritmética no intervalo de classe, ou seja, quem está no meio de cada intervalo, tá vendo? Ó? Ou seja, eu peguei o ponto médio de cada... Opa, peraí que deu uma travadinha aqui, peraí. Ó, peguei o ponto médio de cada altura do retângulo, tá vendo? Ó, peguei o ponto médio aqui, o ponto médio daqui. O ponto médio é como se fosse um representante do intervalo de classe. Então, se eu fosse escolher um representante, entre o 18 aqui e o 25, eu pegaria quem está no meio. Entendeu? Ó, então, ele é um representante. Então, no caso aqui, qual que é a amplitude do meu intervalo de classe? Nesse caso aqui, ó, a amplitude ele é 7. Tá vendo? Ó, sempre 7. Tá? Então, ó, do 25 para o 32, 7, 7, 7, né? Aqui tem um errinho de digitação, pessoal, aqui é 67, tá? Mas a amplitude do intervalo de classe é 7. Aí eu escolho quem está no meio como um representante. E aí marca um pontinho. Escolhe quem está no meio, marca outro pontinho. Escolhe quem está no meio, marca outro pontinho, e assim por diante. Aí você vai ligar esses pontinhos e você vai formar um polígono, que é o chamado de polígono de frequência, tá bom? Certo? Então, isso é o polígono de frequência. Vamos lá para os exercícios. Então, peguem a apostila módulo 98 na página 47. Estão comigo? Sim. Pode ir. Peraí. Eu esqueci de gravar aqui, peraí. Estava gravando. Ok, Gui. Tudo bem. Então, vai lá. Eu vou explicando para vocês, pessoal. Aí vocês tiram um print da tela, tá? Depois eu vou mandar o slide para vocês também, tá bom? Após serem medidas as alturas dos alunos de uma turma, elaborou-se o seguinte histograma. Os dados do histograma também podem ser representados em um gráfico de setores. Calcule o maior ângulo central em graus deste gráfico. Tá? Pessoal, o maior ângulo central corresponde aqui ao setor B. Tá vendo? Ó? O setor B, se você olhar aqui na legenda, ó, tá? É que tem esse intervalo de classe entre 1,7 e 1,8. Então, eu estou falando desse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó? Dessa barrinha aqui. Certo? Quantos alunos, então, nós temos com altura entre 1,7 e 1,8? 9. Tá? Nós temos 9 alunos. Então, aqui, esse setorzinho aqui, B, representa 9 alunos. Ele não me deu o dado em porcentagem, ele me deu o dado numérico. Tá? Não precisa necessariamente estar em porcentagem, tá? Mas ele me deu o dado, tem um dado numérico aqui, tá? Então, o maior setor corresponde a 9 alunos. E ele quer que você calcule o ângulo central. Vamos pensar o seguinte, ó. Qual é o total de alunos? Vou colocar aqui, ó. Quantos alunos nós É 20? no total? E isso... Opa, peraí. Nós temos 20 alunos no total, né?
O maior ângulo central corresponde ao grupo B, que a frequência é 9, né? Bom, nós temos 20 alunos, né? Se você somar todos os valores aqui, nós vamos ter ao total 20 alunos. Bom, 20, pessoal, corresponde a 360 graus aqui, né, no meu gráfico, né, que seria o total de alunos. Então, por uma regrinha de 3, ó, 20, que é o total de alunos, corresponde a 360 graus. Mas eu não quero saber todos, eu quero saber só do setor B, que corresponde a 9 alunos, né? Então, se 20 corresponde a 360, 9 corresponde a X. Então, uma regrinha de 3 aí, tá? Fazendo aqui a regrinha de 3, vamos chegar nessa proporção. E aí, fazendo aqui a cruzadinha, a gente vai chegar em X igual a 162 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, ele mede 162 graus, beleza? Eu vou mandar os slides para vocês, tá? Mas se vocês quiserem tirar um print aí. Posso ir para a próxima? Pode. Então, o segundo. Para definir a qualidade de uma semente, existe um medidor denominado índice de germinação. O índice de germinação é dado em porcentagem. Assim, quando se diz que determinada semente tem índice de germinação 80%, entende-se que, na média, 80% das sementes irão germinar. A distribuição de frequência a seguir foi construída com base na análise de sementes de milho, que foram avaliadas 100 amostras com 1.000 sementes cada uma. Bom, aí ele tem a tabelinha aqui, né? Aqui a primeira coluna é o índice de germinação. E aqui é a frequência com que acontecem esses índices, né? Bom, então, por exemplo, foram analisadas, no total, 100 amostras, tá? 100 amostras. Dessas 100 amostras, 5 delas têm índice de germinação dentro deste intervalo, tá? Então, aqui é minha classe de intervalo, tá? Certo? Então, 5 amostras têm índice de germinação entre 40% e 50%. Tá? 10 amostras das sementes têm índice de germinação nesse intervalo. 15 amostras têm índice de germinação nesse intervalo. E assim por diante, tá? O total de amostras é 100. Certo? Nós temos 100 amostras. Então, se eu somar todas as frequências aqui, eu vou ter o total de amostras, que é 100. Tá? Esse 1.000 aqui, pessoal, não vai fazer diferença nenhuma no nosso cálculo. Só está falando que em cada amostra eu tenho 1.000 sementes. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma amostra, uma dessas amostras, né, que tem índice de germinação entre 40% e 50%, o que isso significa? Que essas 1.000 sementes, de 40% a 50%, vão germinar, tá? Mas esse 1.000 aqui não vai influenciar em nada no nosso cálculo aqui. Ele está querendo que você construa o histograma desta tabela, tá? Então, com base nessa distribuição de frequência, construa o histograma e o polígono de frequência, tá? Então, o que você teria que construir, ó, aqui ficaria assim, tá? Então, o intervalo de classe, ó, sempre você nunca começa aqui grudado com esse eixo, tá? Você sempre vai dar um espaço aqui, tá? E aí você coloca os intervalos, ó. Então, de 40 a 50, são 5, né? 5 amostras.
Então, 5 aqui. Tá? Então, a altura desse retângulo vai ser 5. Aí, pessoal, para você construir as outras, né, você tem que ter uma ideia de proporção, né? Se aqui mede 5, 10 vai ser o dobro, né? Ó, 15 vai ser mais ou menos essa altura aqui. Tá vendo? Ó, tô indo de 5 em 5, tá vendo? Ó? Então, aqui, ó, nesse intervalo aqui, vai ter 30, né? 30 amostras dentro desse intervalo. Então, se aqui é 15, ó, 30 vai ser o dobro. Tá? Então, você tem que ter a noção aqui da altura dos seus retângulos para poder construir o gráfico. Então, eu me baseei aqui no 5, né? Ó. Então, entre 40 e 50, eu tenho 5 amostras que vão germinar. Tá? Construído o meu histograma, tá? Esse aqui é meu histograma, ele pede para você construir também o polígono de frequência. O que é o polígono de frequência? Eu vou pegar um representante de cada intervalo aqui, né? E depois eu vou ligando os pontinhos. Então, ficaria assim. Vou fazer no Paint, pessoal, que é melhor para fazer, tá? Deixa eu só dar Vou copiar aqui. Deixa eu abrir o meu... Melhor para fazer aqui o... Então, aqui, ó. Então, aqui eu escolheria aqui um representante, ó. Tá? Seria mais ou menos aqui no meio. E aí eu vou ligando com os pontos médios do outro, ó. Então, daqui ligaria aqui, tá vendo, ó? Certo? Desse ponto médio aqui, ligo até o outro, vou até o outro aqui. Daqui até aqui, ó. Tá vendo? Ó, sempre no ponto médio, tá? Daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Daqui até aqui, ó. Tá? Esse aqui seria meu polígono de frequência, tá? Um pouquinho tortinho aqui, mas dá para ver, né? Eu posso fechar o polígono, pessoal. Tá vendo que aqui não está fechado, né? Eu posso fechar o polígono. Peraí que tá passando um caminhão aqui na frente. Eu posso fechar o meu polígono imaginando que eu teria um retângulo imaginário aqui, ó. Por isso que eu sempre deixo um espaço, tá? Se eu tivesse um retângulo imaginário, aonde que estaria a metade dele, ó? Estaria mais ou menos aqui, certo? Nesse ponto aqui. Porque, ó, metade, ó, do 40 até o 50, a metade é mais ou menos esse pedacinho, né? Então, se eu imaginar que eu teria um retângulo aqui, ó, a metade dele estaria mais ou menos esse ponto, tá? Aí eu venho aqui e fecho aqui, entendeu? Mesma coisa desse lado, ó. Se eu tivesse um retângulo aqui, ó, né, que de mesma amplitude, né, a metade dele estaria mais ou menos aqui, ó. Aí eu venho aqui e fecho. Tá? Então, esse aqui seria o meu polígono de frequência, tá? Seria mais ou menos essa figura aqui. Certo? Só um minutinho, Jeff, para poder fazer. Pessoal, ficou alguma dúvida? Quanto não, Jeff? Não? Posso
Posso seguir? Pode. Então, o 3. A idade de uma árvore pode ser avaliada pela medida do diâmetro do seu tronco. A construção de diagramas indicando a distribuição em intervalos de classe para o diâmetro é uma forma de analisar a estrutura etária de uma população de árvores. O gráfico mostra a distribuição de classes de diâmetro para a espécie arbórea, aí não sei se a pronúncia está certa, tá? Mas acho que é Xilópia, né? Aromática. Então, aqui, ó, o que ele está querendo dizer, pessoal? Aqui, o que representa o intervalo de classe? O diâmetro, né? Então, o que acontece? Ó, de 2 a 4 metros de diâmetro, né? Você consegue... Quantas árvores nós temos aqui de 2 a 4 metros de diâmetro? Temos 72 árvores. De 4 a 6 metros de diâmetro, nós temos 40 árvores. De 6 a 8, 20 árvores, e assim por diante. Ele pergunta, né? Considerando esses dados, quantas árvores possuem troncos com diâmetros não inferiores a 8? Gente, não inferiores, ou seja, eu quero saber quantas árvores que têm diâmetros maiores do que 8. Que são o caso desta barra, certo? Desta barra aqui e dessa barrinha aqui. Desculpa, falei o inverso, desculpa, tá? Falei o inverso, tá? Ele quer não inferiores, seria essa daqui e essa daqui, tá? Essa barrinha aqui e essa barrinha aqui, tá? Diâmetros não inferiores a 8. Beleza? Então, que daria... Só voltar aqui, peraí. Aqui. Ó. Tá, dado por esse intervalo aqui, ó, de 8 a 10, tá vendo? De 10 a 12 e de 12 a 14. Então, de 8 a 10 nós temos 8 árvores, de 10 a 12 nós temos 4 árvores e de 12 a 14 nós temos 6 árvores, tá bom? Então, totalizando aqui, 18 árvores no total. Daí corresponde a letra D. Certo? Ô, Jeff, Oi. você volta na 2 para ver uma coisa lá do polígono lá, por favor. Aqui? Você tem o polígono salvo aí? Você salvou? Não salvei. Mas é aqui, ó, Matheus. Você vai fazer assim, ó. Você começa com um pontinho aqui, ó. Tá? E vai marcando. Era isso que eu estava com dúvida, se começava no 0 ali. Ele começa como se você tivesse um retângulo imaginário aqui, só que você vai pegar a metade dele, né? Então seria mais ou menos, começaria mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Uhum. E aqui ele fecharia aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Se você tivesse um retângulo aqui, ó. A base dele seria mais ou menos aqui, né? Onde está minha setinha, né? A metade dele... Opa, a metade dele seria mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Então, você fecharia nesse pontinho aqui. Entendeu? Entendi, valeu. Beleza, pessoal. Eu vou pedir para vocês, como tarefa, tá? Vocês vão fazer o exercício 4 e 5, extra, tá? E os exercícios propostos, tá bom? Fechou? Pode fazer os exercícios verdinhos lá. Tá bom. Tá? Desse modo, tá? Queria falar um pouquinho com vocês, um assunto bem tranquilinho, que é média. Vocês sabem fazer média aritmética, não sabem? Você lembra o que é média aritmética? Ô, Jefferson, agora aqui no ladinho
média, mediana, moda, é isso? Oi? Agora vai começar aquela parte de média, mediana, Isso, moda, é isso? isso. Ah, tá. A gente vive no nono ano, eu lembro um pouquinho. É tranquilinha, essa parte é bem facinha, tá? Bom, média, pessoal, média aritmética, né? Você vai somar e dividir pela quantidade de números que você está somando, né? Igual você faz a média aritmética da prova de vocês, fazem 2 provas. Você soma a nota das provas e divide por 2. Só que, além da média aritmética, você tem também a média ponderada, que é um caso particular da média aritmética. Tá? Então, vamos ver aqui. Compartilhar aqui, peraí. Opa. Ok. Deixa eu só fechar isso aqui. Então, aqui, pessoal, que é o módulo 99, tá? Então, média. Você tem 2 tipos muito conhecidos de média, né? Primeiramente, por que a gente calcula a média? Por que a gente calcula a média? Porque a média, pessoal, é, digamos assim, um valor representante, né? De uma classe ou de um conjunto de dados. Ela é sempre o melhor valor? Não, não necessariamente, porque às vezes você tem os dados muito distribuídos e às vezes a média não representa, né? Não representa todos esses valores. Mas ela, como ele fala que é uma medida de tendência central, os outros valores, eles giram ao redor dessa média, certo? Às vezes fica mais afastado, dependendo da distribuição desses dados, e às vezes não, tá? Nós temos 2 tipos de média, a média aritmética e a média ponderada. Então, a média aritmética, né? Bem tranquilinho, né? Você vai somar e dividir pela quantidade de números que você está somando. Então, por exemplo, considere os gols marcados pelo time A em 10 jogos de um campeonato, tá? Então, no primeiro jogo, marcaram 2 gols, no segundo jogo marcou 1 gol, no terceiro marcou 3 gols, até chegar no 10º gol, que marcou aqui 3, né? Eu quero saber qual que foi a média de gols por campeonato. Então, eu vou somar tudo e dividir por 10. Então, vai ficar 15 dividido por 10, que é 1,5. Então, esse 1,5, pessoal, não é um dado verídico, né? Mas é um dado relativamente aproximado, né? Onde esses dados aqui, ó, eles meio que giram ao redor desse. Tá? Então, eu escolho esse daqui como um representante, certo? Se os dados estivessem muito mal distribuídos aqui, esse cara não seria um bom representante, né? Mas nesse caso, né, os dados não estão tão distantes um do outro, tá? Então, eu posso escolher esse cara como um representante, tá? Então, a média, você soma tudo e divide pela quantidade de números que você está somando, beleza? Essa é a média aritmética, né? Ou simplesmente média. A média ponderada, opa, deixa eu voltar aqui, peraí. A média ponderada, pessoal, ela é um caso particular da média aritmética, tá? Só que é o caso em que eu tenho frequência de dados. Por exemplo, ó, vamos supor numa prova, o aluno fez 4 provas, tá? Aliás, ele fez um total aqui de 4 provas, ou 4 bimestres. Vamos pensar em bimestre. Aí, um aluno tirou nota 2, 3 alunos tiraram nota 5, 4 alunos tiraram nota 7 e 2 alunos tiraram nota 10. Bom, eu quero calcular a média da turma. Como é que você calcula a média da turma? Então, você vai pegar a nota de todo mundo e vai
dividir pela quantidade de alunos, né? Assim que você calcula a média aritmética de uma turma, né? Você fez lá uma prova, né? Ou pode ser a nota do bimestre também, né? Considerar aqui que, no caso, seria a nota de uma prova, tá? Vai pegar a nota da prova, vai somar a nota de todo mundo e vai dividir pela quantidade de alunos. Foi o que eu fiz aqui, tá? Só que, se você observar bem, ó, um aluno tirou 2. 3 alunos tiraram 5, ó, então eu vou somar 5 mais 5 mais 5. 4 alunos tiraram 7, então eu vou somar 7 mais 7 mais 7 mais 7. 2 alunos tirou 10, aí eu somo 10 e 10. Tá vendo? Ó? O total de alunos que eu tenho aqui, no caso, né, vai ser a soma da frequência das notas, que no caso vai ser 10 alunos. Então, em média, cada aluno tirou 6,5. É um dado verídico? Não, né? Não é um dado verídico, mas é uma média, é um valor central, tá? Mas se vocês observarem aqui, ó, o que acontece? Os dados, tem dados que estão se repetindo, não é verdade? Então, eu posso meio que compactar isso daqui, né? Então, em vez de eu somar 3 vezes o 5, eu vou fazer 3 vezes 5, ó. Tá vendo? Ó? Então, o 2, ele tem frequência 1, o 5 tem frequência 3, o 7 tem frequência 4, o 10 tem frequência 2. Tá? E eu vou dividir isso daqui pela soma das frequências, que vai dar o total de alunos. Tá? Isso daqui, pessoal, quando eu tenho uma frequência de dados, eu tenho uma média ponderada. Então, a frequência do 2 é 1, a frequência do 5 é 3, a frequência do 7 é 4, a frequência do 10 é 2. Então, esses números que estão destacados em azul, eu chamo eles de frequência, ou também posso falar de peso. Tá? Frequência ou peso. Daí que vem o nome ponderada. Qual é, nesse caso, o número que tem o maior peso, gente? Quem é o número daqui que tem o maior peso? A nota que tem maior peso? É o 7? É o 7, tá? Peso e frequência seria, no caso, a mesma coisa, né? Então, o 7, ele tem frequência 4 ou peso 4, tá? Então, poderia calcular, é um caso particular, média ponderada é um caso particular da média aritmética, em que eu tenho frequência de dados, tá? Quando você vai calcular, por exemplo, a média ponderada, aí do bimestre e tal, né? Aí vocês costumam ouvir essa expressão lá, a tal prova ela tem peso 2. Né? Já ouviram essa expressão, né? A prova 2 tem peso 2, significa que ela vai ser somada 2 vezes. Ou seja, ela tem uma maior importância na hora de calcular a média, entendeu? Do que uma prova que teria peso 1. Então, aqui, né? Vamos supor aqui, ó, num colégio, a média final de um aluno é a média ponderada entre as notas dos 4 bimestres, tá? Então, o primeiro bimestre ele tem peso 1, o segundo, o primeiro bimestre tem peso 2, o segundo bimestre ele tem peso 2, o terceiro bimestre tem peso 3 e o quarto bimestre tem peso 3. Determine a média final de um aluno que tirou 8, 4, 7 e 3 nos respectivos bimestres. Então, o aluno tirou 8 no primeiro bimestre, qual que é o peso do 8? O peso do 8 é 2, né? Porque o primeiro bimestre tem peso 2. Então, é como se ele repetisse a nota 2 vezes. Aqui, o segundo bimestre tem peso 4. Quanto que ele tirou? No segundo bimestre, ele tirou 4, então multiplica por 2. No terceiro bimestre, ele tirou 7. Só que o terceiro bimestre tem peso 3, então 7 vezes 3. No quarto bimestre, ele tirou 3. Só que o quarto bimestre tem peso 3, então multiplico por 3. E aí, eu vou dividir tudo isso pela soma dos pesos, ou pela soma das frequências. E aí, eu vou ter a média ponderada desse aluno. Tá? Então, basicamente, o que você faz é pegar o valor e multiplicar pelo peso dele. Tá? E dividir o resultado pela soma dos pesos. Então, esse aluno, ele teria a média aqui, ó. Né? Então, ficaria 16, 8, 21 e 9 dividido por 10. 54 dividido por 10. Então, a média desse aluno seria de 5,4. O que fez a média dele ficar baixa, pessoal? O que fez a média dele ficar baixa
é que ele foi mal num bimestre que tem uma importância grande, tá vendo? Ó, ele tirou 3 num bimestre que tinha uma importância grande, considerável. Tá? Isso fez a nota dele baixar. Tá? Ah, mas ele tirou 8 no primeiro. Mas, em relação ao quarto bimestre, o primeiro bimestre tem um peso menor, tem uma importância menor aqui, tá vendo? Ó? Se ele tivesse tirado 8 no último bimestre, a nota dele ia aumentar. Tá? Certo? Então, a dica é, né? Vocês têm que ir bem no bimestre que tem um peso maior. Bom, porque daí isso vai contribuir para aumentar a sua nota. Beleza? Então, esses são os 2 tipos de média. Média aritmética, média ponderada. Tá? Beleza? Vamos fazer só esse exercício, pessoal? E aí, eu encerro, tá bom? Deixa eu ver, falta 10 minutos? Vamos ver. Então, pega aí no módulo 99, a página 53. Então, ele fala assim, ó. No Campeonato Mundial de Atletismo, disputado na Rússia, os 3 primeiros colocados na competição de salto em distância conseguiram as seguintes marcas em suas tentativas de salto. Tá? Então, o atleta 1, né, ele conseguiu essas distâncias a cada salto, né? O atleta 2 conseguiu essas distâncias. O atleta 3 conseguiu essas distâncias, tá? Ele quer saber o seguinte: considerando somente os saltos válidos, calcule a média aritmética do salto dos 3 atletas e indique qual deles obteve a maior média aritmética, tá? Então, nesse caso, ele pede para considerar somente os saltos válidos, tá? Que são os saltos que ele colocou na tabelinha aqui, tá? Então, o primeiro atleta, eu vou somar todos esses dados e vou dividir por quanto? Vou dividir por 5, né? Então, o primeiro atleta, ó, somando tudo e dividindo por 5, tá? Então, vai ficar 40,55 dividido por 5. Então, o primeiro vai dar 8,11. Tá? Aí, pessoal, é só uma questão de cálculo, né? O segundo atleta, se eu tirar a média dele por salto, né? Então, somando tudo e dividindo por 5, vou obter este valor aqui. E o atleta 3, somando todos os saltos dele e dividindo por 5, eu vou ter essa média aqui, tá? Então, o atleta que teve uma maior média foi o atleta 2, o segundo atleta, tá? É como se cada salto dele tivesse essa distância, tá bom? É um valor, ó, que está próximo, né, desses daqui, né? Não está tão distante, é um valor central. Beleza? Deixa eu ver o 2. O 2 também é curtinho. O chato aqui, pessoal, é ficar fazendo continha com vírgula, né? Tá? Fazer a divisão com vírgula e tudo mais, né? Mas é só cálculo, né? Porque fazer a média é tranquilo, né? É só questão de ficar fazendo cálculo. Beleza? Tirar o print? Eu tirei, Jeff. E fazer só o 2, pessoal, que o 2 é curtinho, tá? Tem 5 minutinhos. Eu faço o 2 e aí eu encerro, tá? Bem tranquilinho, ó. Exercício 2, tá? Na tabela estão indicados os preços de rodízio de pizzas de um restaurante. Então, ó, de segunda a quinta-feira, o rodízio custa R$18,50. Nós falando em rodízio de pizza, gente, tanto tempo que eu não vou no rodízio de pizza.
Fico até na vontade, né? Aí, enfim. E de sexta a domingo, o rodízio custa R$ 22. Considere um cliente que foi a esse restaurante todos os dias, de uma mesma semana, pagando um rodízio em cada dia. Determine o valor médio que esse cliente pagou em reais pelo rodízio dessa semana. Ou seja, se eu pegar tudo que ele gastou e dividisse pelos 7 dias, eu iria ter o preço médio do rodízio, não é? Que, na verdade, é uma média ponderada, se você for ver. Porque, ó, este valor aqui, ele vai se repetir quantas vezes? Ele vai se repetir 5 vezes, né? E esse valor aqui vai se repetir quantas vezes? 3 vezes. Então, ficaria assim, ó. Né? A média aqui, né? Então, 18,5 vezes 4, que é a frequência desse valor. 22 vezes 3, né? O 3 é a frequência do 22. E eu vou dividir por 7. O que é o 7, pessoal? É o total de dias que eu tenho, né? Que, no caso, é a soma da frequência, né? Do 4 e do 3. Vocês conseguiriam fazer esse exercício sem saber sobre média ponderada, né? Porque seria fazer basicamente o mesmo cálculo aqui, né? Como se fosse uma média aritmética. Só que eu só dei um nome para isso, média ponderada, porque os dados eles se repetem. E aí, se você fizer essa divisão, o resultado vai dar 20. Então, em média, pessoal, em média, o rodízio custa R$ 20 por dia, que é um valor relativamente próximo, ou seja, ao redor desses dois aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então, o valor médio que o cliente pagou foi de R$ 20. Certo? Pessoal, ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, Jeff, tá bem Não. boa. Tudo que Boa a essa gente parte, já né? viu. Tranquilinho, né? Tá. Pessoal, eu vou pedir mais um último favor para vocês. Eu posso marcar, eu prometo que vai ser a última, tá? Posso marcar mais uma aula de reposição? Pode. Só para eu concluir esse assunto, porque na outra quinta, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre outro tipo de frequência. Queria falar sobre desvio padrão na outra quinta, tá bom? E aí eu quase encerraria a apostila 7, tá? Posso marcar então, pessoal? Eu vou ver para vocês, pode ser de terça-feira? Ficaria complicado? Na terça? Não pode ser essa terça, porque a gente tem aula à tarde com o Tandera. Nessa terça agora? Tá. É, a aula dele é nessa terça. Tá. Que hora que é a aula dele? As duas, se quiser depois. Das É, 2 às 3 a horas. aula dele. É. Até que hora que vai? Até as 3. Até umas 3. Posso marcar então, pessoal, das 3 às 3h40? Ah, pode ser. Pelo menos já acaba com tudo. Vai ser mais Pode rapidinho, ser, por mim também pode. 40 minutinhos, tá? Não vou sacrificar muito vocês não, tá bom? Então é isso, pessoal. Façam os módulos do... Já pode tentar também fazer desse módulo 99, tá? Ficou faltando só o último exercício. Tentem fazer o exercício 3 do Enem, desse módulo aí, e os exercícios propostos desse módulo também, tá? Os verdinhos. Então, ficou o módulo 98 e 99. Fechou? Pessoal, um beijo para vocês, obrigado. A gente se vê, então, na semana que vem. Eu só vou confirmar com vocês depois no grupo. Fechou? Falou, Jeff. Até semana que vem, então.